Está no ar mais um podcast da Galera Brasil. Eu sou o Sérgio. E eu sou o Francisco. Em mais um episódio do Speaking Growth, em parceria com Eu e o Mundo e o HIT, o Hub de Inovação de Taubaté. Hoje a gente vai conversar com o Marlon, da Agilize Contabilidade Online. Fala, Marlon. Opa, Sérgio. Opa, Francisco. Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. É um prazer estar aqui batendo esse papo com você, poder conhecer um pouco da sua jornada, sua trajetória de empreendedor, seus desafios, e conhecer também a Agilize, né? Acho que eu acredito que seja a maior empresa de contabilidade online do Brasil, né? Mas fala aí, se apresenta para o pessoal, fala um pouco do que você gosta de fazer nos horários que você não está trabalhando, que eu acho legal. É o Maravilha. Então, primeiro queria agradecer pelo espaço aí, pelo convite também. Eu adoro falar sobre empreendedorismo, startup, ideias, pessoas, enfim. E então, para mim, é uma satisfação estar aqui com vocês, compartilhando um pouco dessa história. Eu estou tendo a honra, né, de fazer parte também, que é a criação desse modelo de negócio, que é uma revolução para a indústria da contabilidade, mas que também representa um marco para o empreendedorismo no Brasil. Assim, tem sido o nosso propósito, né? Ressignificar não só a contabilidade, mas também dar um horizonte diferente para o empreendedor brasileiro. E, então, como vocês já sabem, meu nome é Marlon, o sotaque é de baiano mesmo, e se pronuncia dessa forma, originalmente pelo menos, mas quando chega do Sudeste para baixo é Marlon, e eu estou satisfeito também. Sem problemas. Mas eu sou nascido e criado aqui em Salvador, Bahia, tenho 32 anos, estudei Ciência da Computação na Universidade Federal, foi lá onde eu participei do movimento Empresa Júnior e tive minha primeira experiência empreendedora, de certa forma, né? E me interessei muito pelo mundo do empreendedorismo e tinha convicção de que eu ia montar alguns negócios baseados em tecnologia. Eu nasci no dia 4 de novembro e, curiosamente, é considerado aqui no Brasil, pelo menos, o dia do inventor. Então, isso me perseguiu aí durante a minha infância e adolescência, essa ideia de querer inventar coisas, de querer criar coisas. E eu acho que, a partir desse motivo também, o caminho do empreendedorismo, para mim, foi muito natural, no sentido de ter ali a chance de não só criar coisas, mas criar coisas para muitas pessoas. E com 17 anos, eu entrei na Universidade Federal. Aos 19, eu entrei numa empresa americana chamada Sun Microsystems, foi uma das grandes empresas de tecnologia, né, do Vale do Silício. E fiquei trabalhando lá como embaixador de campus aqui na Bahia. Passei um ano, mais ou menos, quando eu saí para montar minha primeira empresa. Na época foi um marketplace, um site de compras coletivas, no boom ali do Groupon, Peixe Urbano e tudo mais. Isso em que ano foi? Isso foi em 2010, 2009, por aí. Acho que foi por aí. Eu tinha 21 anos, né? 2009. Cara, em 2010 parece que foi ontem, né, cara? E já tá em 2021. Então, juntei com esses caras que são meus sócios, boa parte deles ainda continuam como meus sócios nesse novo negócio, mas eu conheci eles ainda na Universidade Federal. E aí que começa a coisa, né? Como é interessante esse pensamento de que, pô, o universo, quando conspira e você tá ali, e eu particularmente acredito nessa ideia, você tá ali no lugar certo, na hora certa, também com pessoas boas, as coisas vão acontecendo. Conheci esses caras lá na universidade, nessa empresa júnior, e dali cada um partiu para o seu caminho, fundando sua empresa. Alguns montaram uma fábrica de software, eu juntei com mais um e montei um site de compras coletivas. Todos da área de TI. Dali em diante, as coisas começaram a acontecer. Mas vamos nessa. Você me perguntou outra coisa aí também, não foi, Sérgio? Todos da área de TI? Sim, todos na área de tecnologia, de computação, né? A gente estudou ciência da computação. Eu perguntei que, normalmente, né, esses empreendedores que a gente pode dizer assim que atingiram uma certa performance, eles fazem mais coisa, né, além de criar o negócio, né?
E você gosta de fazer o quê, assim, que você acredita que favoreça todas essas ideias e essa construção? Perfeito. Bom, particularmente eu amo a música, né? Eu sou instrumentista, toco violão, estudei violão, já fui músico profissional mesmo. Aí chegou até um momento ali na minha carreira profissional em que eu tive uma bifurcação e tive que tomar uma decisão, né? Se ia para investir mais na música ou ia tocar mais um negócio. O tempo é finito e bem exigente, tanto as duas carreiras. E naquele momento eu achei melhor seguir o caminho do empreendedorismo, com a ideia de impactar mais pessoas, enfim. Mas então eu acredito sim que a arte, né, não só a música, mas a arte em geral, ela ajuda muito o ser humano, não só o empreendedor, mas ao ser humano, a se desenvolver, a se conhecer. É um caminho de aproximação da gente com a ideia da beleza, a ideia da harmonia que a gente tanto vê na natureza, e que é uma harmonia que a gente espera e quer construir, né, de uma maneira bem ativa e consciente. Essa mesma harmonia replicar na convivência com as pessoas, né, no serviço também às pessoas, ou seja, atento aos detalhes, atento à ideia da cortesia, de tratar bem as pessoas, e também atento aos detalhes que eu falo quando, por exemplo, você cria um software, você pode fazer milhões de formas, né, entregar um sistema, mas se você tem uma preocupação com a quem está utilizando, a forma que vai utilizar, a finalidade, e você tem um contato, por exemplo, com as artes, isso certamente vai influenciar muito a sua a sua percepção para criar uma coisa mais harmônica, mais bela mesmo, organizada, bem acabada, né? Pensando na utilização desse seu cliente, enfim, das pessoas, né? Transformando a vida das pessoas. E, por mim, a música e as artes, de um modo geral, transformaram a minha vida, assim, certamente foi o que abriu a minha mente para me interessar por vários mundos, especialmente pelo mundo das pessoas, dos problemas, né, das pessoas. E eu falo dos problemas porque eu observava isso como uma forma desarmônica das coisas, um desajuste. Então, para se harmonizar, era necessário uma força ali a ser colocada, né? Que é a ideia da arte como um caminho de harmonização das coisas. E daí, eu parti para o caminho do empreendedorismo com a finalidade, né, com a ideia de entregar o meu melhor para as pessoas através de criação de serviços, produtos, né, realizar ideias e transformar a vida de pessoas. Então, cara, você acredita que a Agilize ela é uma obra de arte? Cara, de certa forma, sim. Inclusive, a gente tem no nosso Código de Cultura, um dos nossos valores que a gente considera é a beleza, que a gente aspira é a beleza, e tem lá falando que o que queremos é construir uma obra maior do que nós, e para isso nós precisamos sempre buscarmos ser melhores, ser pessoas melhores, né? Então, nesse sentido, ela se expressa também como uma obra de arte, né? No sentido de que estamos buscando entregar o melhor que há em cada ser humano que faz parte dessa ideia, desse projeto, e que se capacita para entregar esse melhor. Pô, bonito. Marlon, e por que a computação em vez da música, cara? Essa é uma pergunta interessante. Assim, na música, a minha relação com a música, ela sempre foi amadora, no sentido que eu comecei a estudar com autodidata, né? Com uns 12 anos, mais ou menos, o violão, me interessei, e fiquei até os meus 26, 27 anos só como autodidata, uma coisa meio um hobby ali que estava ali do lado, o violão sempre me acompanhando. E depois ali a coisa começou a ficar um pouco mais séria, né, mas não tão séria a ponto de eu conseguir enveredar para os estudos, né, me aplicar como deveria, como se esperava. Então, apesar de tocar razoavelmente bem,
ali, nada demais, né? Eu acho que está mais tendendo até para uma mediocridade do que para um super talento, reconheço. Mas eu percebia, por outro lado, que eu estava desenvolvendo a veia empreendedora com uma velocidade assim, boa, o suficiente para me encorajar a, já que eu tinha esse propósito, né, de inventar alguma coisa, entregar alguma coisa de valor para muitas pessoas, eu via no empreendedorismo essa possibilidade mais na mão, digamos assim. Então, foi uma decisão que eu preciso tomar difícil, né? Eu tinha sido convidado, inclusive, para gravar um CD de uma amiga minha que é cantora, hoje está aí conhecida no Brasil todo. E foi exatamente no momento também que a empresa ia passar por um processo de aceleração lá no Vale do Silício, e eu tive que tomar a decisão, fui colocado e escolhi continuar mesmo dedicando, né, entregando meu sangue para o empreendedorismo, para a empresa, no caso. Você comentou que a Agilize ela foi fundada por sócios de tecnologia, é isso? Isso. Praticamente todos os meus sócios são da área de computação. A gente, depois que teve a ideia que formatou, né, que a gente pensou, pô, qual setor que a gente vai inovar aqui, vai construir alguma coisa para revolucionar a contabilidade. É uma dor universal. No Brasil é um must-have, né? Todo mundo precisa ter um serviço de contabilidade. É obrigatório, exceto o MEI. Sim. Mas as outras naturezas jurídicas são obrigadas. Então, e a gente como empreendedor, nas nossas empresas anteriores, também sofríamos com o serviço de contabilidade bem mais ou menos. A gente pensou, pô, aí pode ser um bom caminho. E aí, nesse momento também, a gente foi buscar no mercado um sócio contador, né? Claro, porque para fazer uma empresa de contabilidade sem contador não ia dar certo esse negócio. E aí a gente conheceu o Alberto, né? Que é meu sócio, fundador também. Trouxe toda a expertise, um cara bem maduro, uma experiência bem vasta aqui em contabilidade na Bahia, uma referência. Então, ele trouxe não só expertise, como também trouxe funcionários, né? Os primeiros funcionários da Agilize foram financiados por ele. E foi assim o nosso começo. Quando vocês começaram, eram quantas pessoas, assim, eu digo no primeiro mês, né? No vamos ver, agora. Quantas pessoas começaram, assim, que falaram, tô junto? Cara, a gente já começou com umas 15 pessoas, mais ou menos. Porque a gente recebeu investimento anjo, né? Também foi uma coisa... Só pegar um gancho aqui para contar uma história curta. Vou tentar ser curto. Vocês já viram que eu gosto de falar, né? Quando eu pensei que eu queria seguir o caminho do empreendedorismo, eu ficava desenhando projetos, planos de negócio e tal, e vou acontecer, vai ser isso, encontrar vários problemas. Até hoje eu tenho aqui uma pasta no Google Drive cheio de planos de negócios, várias marcas. Eu sempre gostei da área também de design, então trabalhei um tempo como web designer, criando páginas, criando identidade visual e tal. Então fazia sempre marca dessas empresas, idealizava como seria isso e aquilo, mas nada saía do papel. Enfim, até que juntei com esses amigos aí para fazer esse site de compras coletivas, e foi a primeira iniciativa que eu fiquei super empolgado, achava que ia ficar milionário aí nos primeiros 6 meses. Tinha inventado uma ideia de lucro coletivo e tal, para a galera ganhar dinheiro, que depois veio se tornar um sistema de afiliados, né, que hoje todo mundo conhece. Na época não existia nesse formato. Mas não deu muito certo a coisa. Eu sei que não deu certo o negócio, mas a experiência foi super válida e foi a ponte para a gente conhecer o nosso investidor anjo, né? O que aconteceu? O negócio começou a crescer. A Rede Bahia, que é afiliada à Rede Globo de televisão, ela se interessou por comprar nosso negócio. A gente não tinha experiência com venda de negócio, então a gente foi procurar um mentor, né, algum empreendedor mais experiente que a gente. E desse mentor aí, ele foi super sincero, né, depois de uma apresentação fantástica que a gente tinha acabado de fazer, achando que, pô, agora o cara vai se interessar também. E ele virou pra gente e disse, ó, eu não colocaria R$1 meu aí nesse negócio. Porque eu não acredito nesse modelo de negócio. Mas eu gostei de vocês.
Então, eu duvido muito que vocês consigam vender esse negócio pelo preço que vocês estão imaginando aí. Eu acho que é muita fantasia e tal. E não deu outra, a gente não conseguiu vender o negócio, não fizemos o negócio com a Rede Bahia, mas fizemos negócio com ele, porque 2 meses depois ele ligava para a gente e convidava a gente para começar um novo projeto que ninguém sabia o que seria e tal, nem ele sabia. A gente ia investigar. Ele estava com dinheiro, com vontade de criar alguma coisa junto com a gente. E foi daí que a gente juntou um time de futebol, literalmente, 11 pessoas na sociedade. Olha. Super difícil, né? Você fala. Rapaz, eu tinha um sócio, inclusive, que tinha uma frase engraçada. Ele dizia assim, sociedade boa tem que ser em número ímpar. E acima de 2 já é demais. E aí, 11 pessoas para conciliar ambições, sonhos, propósitos, enfim, interesses. Mas o negócio deu certo, assim, apesar de sermos muito diferentes, tanto do ponto de vista de momento de vida, né, porque eu tenho o investidor, por exemplo, o grupo de investidores, que eram 3 pessoas, todos eles acima dos 40, 50 anos, os meus sócios todos abaixo dos 30 anos na época, e a gente contratou ainda um CEO, né, um executivo de mercado, com outra faixa etária, alguns cheios da grana, outros sem grana. Então foi super complexo o arranjo que a gente fez, mas deu super certo. E foi daí que começou, né? Esses 11 sócios, e a gente trouxe uns 4 funcionários aí da empresa do meu sócio contador para compor ali a primeira configuração de força de trabalho, né, da Agilize. Isso foi em 2012, foi quando a gente se juntou para ter a ideia, agosto de 2012, mais ou menos, e lançamos em fevereiro de 2013. Então, daqui a um mês, né, a gente vai estar completando aí nossos 8 anos de empresa. Olha só, cara. O que você considera que foi mais desafiante, mais desafiador no começo, assim, que quando você viu acontecer, deu aquele alívio que falou, nossa, foi. Tem alguma coisa que tipo, te marcou e que você nunca mais vai esquecer desse início de jornada? Sim, tem várias coisas. O início é sempre bem interessante. Algumas coisas, vou elencar aqui algumas, assim, umas mais simples, outras mais impactantes. A primeira é comece a fazer logo alguma coisa, né? Essa lição para mim ficou bem marcada, né? Porque eu perdia muito tempo idealizando, criando plano de negócio, fazendo pesquisa de mercado e tal. E a Agilize, ela começou totalmente, ela não tinha nem nome. A gente começou a empresa e não tinha nome. Depois de 4 meses que a gente foi por Agilize aí, é um valor forte para o mercado de contabilidade e na percepção do cliente também, porque tem a ideia de um serviço moroso, lento, enfim. E começa com a letra A, aí a gente foi para a literatura, né, Gai Kawasaki, com estratégia de naming. Ele fala que você deve considerar também uma listagem, né, de ordem alfabética, que é a universalmente utilizada, então isso vai favorecer se você começar a ler a letra A, por exemplo. E enfim, só depois de 4 meses que a gente foi batizar a empresa, sem plano de negócio, muito sangue no olho, assim, muita vontade de fazer acontecer. A gente trabalhava no início umas 14, 16 horas por dia, todo mundo, com o mesmo fervor, assim, interesse em fazer acontecer. Lançamos no tempo recorde, né, em 6 meses, e a gente ouvia muito, na época que a gente procurava um contador para ser nosso sócio, a ideia de que era impossível, não, fazer uma contabilidade online é impossível. E toda vez que a gente ouvia essa palavra impossível, dava mais motivação para a gente fazer. A gente sabia que era possível, que era bem desafiador, até por isso ninguém nunca tinha criado, né, uma contabilidade online, fomos os pioneiros, mas a gente ia tornar possível o impossível. E aí lançamos, o primeiro ano foi bem interessante, porque a gente teve esse aporte aí, né, do nosso investidor anjo, que sustentou ali a gente por 12 meses, mas a gente não sabia até quando ia o dinheiro dele. Eu sei que quando chegou em dezembro, aí eu vou trazer a situação talvez mais impactante desse início, foi essa aí. Em dezembro de 2013, o investidor virou para a gente numa reunião, que seria mais uma reunião, né, de final de ano, para comemorar os resultados iniciais, enfim. E ele disse, pessoal, quero dizer que acabou o dinheiro. Pronto. E fez silêncio, falou assim, fez exatamente assim, pessoal, acabou o dinheiro.
E a partir de janeiro aí a gente precisa dar resultado. Porque a empresa ainda não estava brequivada, a gente ainda estava acelerando as coisas, estava começando a aprender como é que vendia, como é que atraía, enfim. E aí bateu aquele desespero. Nesse momento aí saíram 3 sócios, né? A gente desfez o time de futebol aí. Ficamos com 8 pessoas, porque 3 desistiram aí de cara. E aí foi o momento, eu acho que mais impactante aí nesse início, foi quando teve esse choque de realidade. Importante, porque acelerou muitas coisas, precipitou outras, mas foi um choque de realidade. Sim. Muito necessário ali para dar um novo passo, será? Maior? Sim, totalmente. Ali foi quando surgiu na gente a necessidade, assim, a urgência, né? Bateu o senso de urgência. Ó, galera, a gente precisa faturar, precisa entregar resultado e precisa começar a faturar. Então, vamos parar de perder tempo e vamos focar no que importa aqui para a gente conseguir trazer os clientes, enfim. E nessa época, como éramos muitos sócios, então todo mundo cada um era como se fosse 2 funcionários, assim, trabalhando, como eu falei, 14, 16 horas por dia, final de semana, enfim, todo momento que sobrava para respirar, a gente estava lá respirando e trabalhando. Como que vocês dividiam as tarefas, assim, muita gente, quem que ia para qual área, quem que pegava tal atividade para fazer? Sim, eu desde o início já me identificava pela área de marketing e vendas, então eu fui com mais um sócio para essas áreas, né? Então comecei a criar os primeiros materiais, identidade visual, aplicação, site, enfim. A maior parte dos meus sócios, como são da área de tecnologia, se dedicaram a construir propriamente o sistema, né? A mapear os processos, a gente teve que entender muito de processos, modelagem de processos, e aí foi muito estudo e muita dedicação ali para fazer as primeiras linhas de código, que foram as primeiras milhares de linhas de código, né? E software é aquele processo artesanal, é quase um artesanato mesmo. É bem singular na forma de você produzir um software, mas ele é muito artesanal, exige muita dedicação ali, né? Como se fosse um tapete assim que você vai tecendo ponto a ponto, é difícil, é bem desafiador. E é difícil de fazer um pair programa ali com a galera, né, cara? Que você estruturar a equipe correta, certinha, para o programador funcionar com o outro programador, né? Fazer aquele pair programa ideal, sim, né? Naquela época ainda, né, em 2013, né, que não tinha muito dessas metodologias assim, né, cara? A nossa metodologia era sangue no olho. Era vontade de fazer acontecer. Então, não tinha pair programa certo, não tinha Scrum, não tinha nada. Era na unha, vamos fazer o que é que tem que entregar, pronto. E era interessante que na época tudo era 2 semanas. Qual o prazo para fazer isso por 2 semanas? Qual o prazo para fazer por 2 semanas? E a gente entregava, tinha que se virava à noite, mas entregava. E, cara, por que contabilidade? Assim, pode ser uma pergunta meio tosca, assim, mas devido aos desafios, todo mundo sabe que para abrir uma empresa hoje é bem difícil, né, cara? Tem toda aquela burocracia e, além daquela burocracia, tem o tempo, né, de abertura, né, cara? Sim. E foi por causa disso, assim? O que chamou a atenção aí nessa área aí? Sim, pois essa é uma pergunta curiosa, porque eu, particularmente, nunca imaginei que me interessaria por essa área. E, sinceramente, não, quando surgiu a ideia, né, de trabalhar com contabilidade, eu fiquei meio pé atrás, mas os argumentos eram muito fortes, assim, que a gente foi desenvolvendo, porque era uma área que a gente observava que tinha pouquíssima inovação para o cliente. Tudo que tinha de inovação e tecnologia em contabilidade em 2013, por aí, 2012, era para o contador. Ou seja, tinha grandes sistemas desenvolvidos já, mas todos pensando no contador, atendendo seus clientes. Marlon, hoje, agora vamos falar um pouco do como está a Agilize hoje, né? O que você poderia dizer para a gente em relação a volume, o que vocês evoluíram, que resultados vocês atingiram ao longo dessa construção, que você acha que é legal quem está começando, saber? Perfeito. Bom, primeiro, eu amadureci muito para a ideia de que é necessário você ter um propósito mesmo. Eu sei que é a palavra da moda, aí tem um monte de gente falando, tem coach disso, coach daquilo, não sei o que, propósito, mas é muito mais profundo do que simplesmente o clichê do momento.
A ideia do propósito, ela primeiro, ela magnetiza você mesmo para a ideia de que você está trabalhando por algo que vai trazer um impacto para a sociedade. E segundo, a pessoas, né? Atrair pessoas boas, interessadas, com vontade também de se melhorar, enfim, de se trabalhar, a fazer o negócio, porque o negócio não é nada se não tiver pessoas e pessoas boas. Não falo só pessoas boas do ponto de vista técnico, mas essencialmente humano mesmo, que cada vez está mais difícil, né? É uma espécie quase em extinção. Ter pessoas boas, assim, com valores, com virtudes. Então, primeiro, eu acredito nessas ideias aí, né? Eu acho que você tem que começar e desenvolver essa ideia, ter muita clareza de propósito para conseguir seguir em frente, né? O dinheiro, a ideia do dinheiro só, a ideia do status, a ideia de poder, qualquer coisa, isso aí é muito insuficiente, superficial e passageiro mesmo. Não é suficiente para te estimular a passar por todos os desafios que vêm, né? A superar os desafios, que são muitos na vida do empreendedor, não são poucos, né? São várias forças aí para você trabalhar e superar, mas, sobretudo, a vontade, né, de fazer acontecer. Então, isso aí vai te dar essa energia para você também estar sempre se reciclando ali e virar meio que quase que um dínamo ali, né? De se reciclar no próprio trabalho. Isso acontece muito quando você está vocacionado mesmo. Você está no lugar certo, fazendo o que você gosta. E, enfim. Mas hoje a Agilize, como eu falei, né? Nós começamos com 15 pessoas, hoje a gente está com 10 vezes mais. A gente está com 150 e poucas pessoas. E hoje a gente está com mais de 10 mil clientes em todo o Brasil. Desenvolvemos o nosso sistema e estamos aperfeiçoando ele sempre por conta própria nossa, né? Não foi terceirizado, nada disso, foi tudo artesanal e dentro de casa. Disparamos a nossa máquina de venda, aprendemos, né, a gerir o negócio, a construir as soluções necessárias ali para cada momento. Tivemos vários desafios aí ao longo desses anos, assim, alguns bem ameaçadores, a empresa quase quebra algumas vezes, mas a gente sempre com inteligência e resolução, né, e decisão também, capacidade de decisão, a gente conseguiu escolher os caminhos que até então nos trouxeram até aqui e que a gente sonha muito mais, né, e a caminhos, a passos largos aí, é um caminho com a visão bem focada nesse propósito aí de entregar à sociedade brasileira, ao empreendedor brasileiro, uma solução muito mais do que apenas de contabilidade, mas sim uma inspiração para que eles tenham mais sucesso nas suas vidas empresariais, aí, os micro e pequenos empresários principalmente. Então, hoje o momento da Agilize, ele é bem positivo, né? Como eu falei, a gente está completando 8 anos em fevereiro. Recebemos um segundo aporte já na empresa, isso ajudou a gente bastante a dar esse salto. E ao passo que a gente vai crescendo numericamente na quantidade de clientes, também enxergamos que estamos evoluindo mesmo como pessoas, assim, aprendendo a conviver com mais pessoas, a ter mais desafios e conseguir dar conta dos desafios que vão aparecendo. Então, esse é o momento aí da empresa. Assim, a gente está bem feliz. Processo seletivo, vocês estão contratando? Sim, estamos contratando quase que ininterruptamente. A gente está sempre com vaga de trabalho aberto. Na minha área mesmo, que é marketing e vendas, eu estou com 5 vagas nesse momento. E para qualquer lugar do Brasil, estamos em pandemia, então está todo mundo trabalhando em home office mesmo aqui na nossa sede principal em Salvador. Então, hoje a gente tem funcionários em várias partes do país. E aí, quem tiver interessado, quem souber de pessoas, né, com esse sangue no olho e que sejam pessoas boas, realmente interessadas em se melhorar, a Agilize é o seu lugar. Pode até nunca ter imaginado que trabalharia numa empresa de contabilidade, como nem eu imaginava, mas eu costumo dizer que é um laboratório vivo, assim, né, para quem quer se desenvolver. Vocês têm um escritório aqui em São Paulo também, né? Isso, temos sim um escritório em São Paulo, ali na Vila Olímpia, e ele para a gente é bem estratégico, porque a gente tem muitos parceiros bem estratégicos para a empresa aí, então facilita muitas coisas. Marlon, já para a gente ir fechando, fala vocês.
Eu só queria fazer uma última pergunta aqui. Não última, né? Não sei quanto tempo vai durar. Mas em relação aos processos da Agilize ali interno, né, cara? Qual que é a diferença, sim? Só para o pessoal que está em casa entender, que está ouvindo, né? Qual que é a diferença entre a Agilize como uma contadora online das tradicionais, assim, que você vê por aí? Perfeito. A principal diferença, assim. Bacana, vamos lá. Primeiro, a tecnologia que a gente emprega, ela possibilita que a gente reduza muitos custos operacionais, né? Então, a partir daí, a gente oferece essa redução de custo para os nossos clientes. Então, numa contabilidade tradicional, você pagaria R$500, R$600 por mês, além do 13º. Na Agilize, você vai pagar a partir de R$99 por mês. Então, só de cara, já tem uma vantagem financeira bem evidente, né? Uma economia aí de aproximadamente R$6.000 por ano que a gente gera para esses micro e pequenos empresários, que a gente sabe que é quem mais tem sensibilidade a preço, que R$500 faz muita diferença no mês ali para o micro e pequeno empresário. E essa mesma tecnologia é a que possibilita que a gente tenha muita assertividade no cálculo, apuração dos impostos, né? Praticamente a gente não tem erro no cálculo e apuração de impostos, o que significa que nossa empresa, ela praticamente também não tem problemas com multas ocasionadas por erros humanos. A gente utiliza a nossa força de trabalho dos nossos contadores muito mais no seu aspecto de intelecto, de inteligência, né, contábil, para ajudar os nossos clientes com assessoria, com a consultoria, com a inteligência contábil mesmo ali, entender uma estrutura tributária, a estrutura ideal para o município que ele vai abrir a empresa, ou que ele já está com a empresa, como reduzir custos, né, tudo dentro da lei, obviamente. Então, esses são os principais diferenciais, assim, né, a questão do preço, a questão da tecnologia empregada, que ajuda muito o nosso back-office, e também provoca para o cliente uma transparência total do que está acontecendo com a contabilidade. Ele consegue fazer uma espécie de log, a gente gera uma espécie de log para ele, né, um registro de absolutamente tudo. Quando a gente calculou o imposto, quando apurou, quando fez uma declaração, quanto ele vai ter que pagar, provisionamento de impostos a longo prazo, para ele se planejar financeiramente, não ter surpresa. Ih, rapaz, surgiu um imposto aqui de R$1.000. Não. O cara já sabia 3, 4 meses atrás que ia ter, no mês de janeiro de 2021, um imposto para pagar de R$1.000. Isso possibilita que ele se organize financeiramente para quando chegar em janeiro ele não ser surpreendido e aí ele deixe de pagar e tem que pagar multa e juros depois, ou até ameace o negócio dele, como é a realidade de muitas empresas. Além o que eu considero que é a cereja do bolo, que apesar de ser uma empresa de tecnologia, muito fortemente baseada em tecnologia, nós somos extremamente humanos, assim, tanto no atendimento ao cliente, como nessa relação de convivência interna, né? E isso fica muito evidente na percepção do cliente, o que faz com que a gente tenha NPS de 69 pontos, por exemplo, que é um NPS considerado quase excelente. Assim, nem a Amazon nem o Google tem um NPS tão alto para mais de 10 mil clientes, né? Então ele é bem relevante. E ter avaliações tão boas, você pode ver aí no Google My Business, tem mais de 300 clientes que avaliaram a gente aí com nota 5, enfim. E faz com que a gente cresça de uma maneira muito orgânica também, né? Claro que a gente faz nossas ações de marketing, enfim, mídia, etc., mas a gente cresce muito organicamente pela qualidade de entrega do serviço, que era aquela primeira visão que a gente tinha lá ao entrar no mercado de contabilidade, que era melhorar a percepção do cliente em relação ao serviço de contabilidade no país. Sim. Eu sou cliente da Agilize já tem um tempo já, né, com a minha empresa. Eu achei legal, cara, principalmente na parte da Agilize ali. Assim que eu entrei em contato com vocês, né, eu achei que o procedimento ia ser todo físico, né? Por incrível que pareça, cara, me surpreendeu, assim, né, por conta de documentação e tudo. Eu achei que ia gerar toda aquela burocracia, né, que eu tinha que ir em cartório e tudo mais. E eu em casa, né, consegui abrir a empresa e veio o motoboy aqui na porta de casa pegar os documentos, tudo assinado, bonitinho, e depois levou para o cartório e tudo mais, né, cara? E
E isso que eu achei incrível, né, também. E fora as outras partes também da parte de assinatura digital, né, que vocês têm. Sim. Para fazer a confirmação ali de contrato, essas coisas assim, eu só rabisquei ali no computador mesmo, copiei a minha assinatura e sucesso, cara. Isso eu achei bem legal, assim, é que eu acho que é um bom diferencial, assim, das outras, né, porque meu pai, ele é comerciante aqui no centro de São José dos Campos, né. Sim. E eu vejo a burocracia que ele passa, né, até indiquei a Agilize para ele, hoje ele também já é cliente, né. Porque na época ele pagava um salário mínimo, cara, para o contador lá, para ele fazer a contabilidade da empresa, né? E era totalmente burocrático, né? Ele tinha que levar documento lá na contadora, no escritório deles e receber de novo. E tinha todos aqueles processos, né? Depois de um tempo eles começaram a trabalhar com motoboy e tudo mais. Mas mesmo assim, cara, a Agilize já mudou bastante, né? Essa cultura aí, né, da galera ficar transitando e tudo mais, né? É só Exatamente. mandar o botão. É tudo digital ali, mais tranquilo, né? Sim. Até como tendência, né? A gente tem um desafio muito grande nos centros urbanos enormes do nosso país, que é a questão da mobilidade urbana. Então, serviços digitais, eles facilitam muito, né? Não é à toa que você tem hoje acesso a praticamente tudo que você consegue resolver ali na frente do seu computador, sem precisar passar pelo estresse de trânsito, deslocamentos longos, enfim. E então isso de fato é uma facilidade aí que possibilita que você tenha mais tempo para fazer o que importa para você, né? Seja gerir seu negócio, seja estar com sua família, seja fazer um hobby, tocar um violão, mas você economiza esse tempo, né, de deslocamento, enfim, dessas coisas burocráticas, de papel, isso e aquilo, para fazer o que é mais importante para você. Claro. A gente poderia ficar falando aqui, cara, por mim a noite inteira, porque eu sei que tem assunto, tem muita história. Mas eu não queria encerrar antes de fazer uma última pergunta, e já com um tempo curto aí, mas eu queria fazer essa pergunta, cara. Pronto. Qual que é a Agilize do futuro? Perfeito. Última pergunta. A Agilize do futuro, ela entrega um serviço excelente, não mais aspira entregar um serviço excelente, mas ela já consegue entregar um serviço excelente para todos os seus clientes. Ela não só ajuda o cliente do ponto de vista da contabilidade, mas ela é uma parceira ali, ela coloca a mão dela na mão do cliente dela e esse cliente consegue chegar em outro patamar. A nossa percepção é que o cliente da Agilize, ele vai ter uma série de ferramentas e de conhecimento, né, que a gente provê o tempo inteiro, e ele não só não vai querer sair da Agilize, como ele vai ter mais sucesso do que as empresas que não são nossos clientes. Então, a gente, com isso, vai chegar a outro patamar de empreendedorismo no país, assim, pegando mesmo na mão do cliente, com o comprometimento de entregar educação financeira, educação contábil, tributária, enfim, planejamento, e para que o nosso empreendedor, né, no país, ele tenha mais sucesso. Hoje a gente tem muito empreendedorismo por necessidade, e aí o que acontece com isso é que esses empreendedores não se preparam, né, não tem escolas de empreendedorismo, de modo geral. Então, não conhecem de gestão, não conhecem de planejamento, de lidar com pessoas, de compra, de venda, enfim, de marketing. Então, a nossa ideia é muito além da contabilidade, é entregar essas soluções mesmo, tanto em forma de ferramentas, com utilização da tecnologia, com o uso da tecnologia, mas também em forma de conhecimento, para que esses empreendedores tenham muito mais sucesso do que têm hoje. É isso aí. Cara, fantástico. Muito feliz em ter batido esse papo com você. Essa história aí do Marlon, da Agilize, e compartilhar com a gente essas experiências. Eu espero que você que está escutando a gente que tenha capturado alguns insights e possa ter se inspirado um pouco com essa história, com esse case. Marlon, obrigado de coração. Fico muito feliz aqui novamente em você ter aberto as portas da Agilize para a gente poder expor essa história. O pessoal pode encontrar, como que é o site da Agilize, para a gente deixar o pessoal ciente aí? Pronto, eu que agradeço o Sérgio e Francisco aí mais uma vez pelo convite, pela oportunidade aqui de estar falando um pouco sobre a nossa história. Motivo sempre, né, quem quer empreender, é começar logo, né, não perde muito tempo ali
na teoria, vai logo para a prática e vai incrementando a teoria junto aí depois de já pegar na vassoura para varrer o chão. Mas o nosso site é www.agilize.com.br, bem simples. Né? Então, conheçam lá a nossa proposta e tenho certeza que vocês, assim como o Francisco e o pai de Francisco, também ficarão satisfeitos com o nosso serviço. Tá bem? Obrigado aí mais uma vez. Valeu, Marlon. Obrigado. Obrigadão. Um abraço, até mais.